Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja bem-vindo para nós meditarmos em Êxodo capítulo 16. E esse capítulo, queridos, começa nos contando onde o povo de Israel estava geograficamente e onde eles estavam emocionalmente. É muito interessante notar, quando você está meditando na palavra, não apenas lendo rapidinho, o quanto tudo que está escrito realmente localiza você e faz entender o que o povo estava passando. Uma coisa repetidamente nos é relatada desde o princípio: o fato de que toda vez que alguma coisa ruim acontece, e sim, coisas ruins estavam acontecendo com o povo, eles estavam passando por algumas situações diferentes do normal. Eles entravam no modo reclamação ao invés de entrar no modo oração ou comunicação. Ao invés de conversarem com Moisés, ao invés de todos buscarem a Deus, eles começavam a reclamar. Então, no verso 2, o verso 2 vai nos localizar em relação à geografia e ao tempo. Bom, eles haviam saído de Elim, onde havia água, foi o que nós vimos no final do capítulo passado, e sombra, tinham 12 fontes de água, 70 palmeiras. Vamos chamar isso de um lugar de descanso. Então eles saíram desse lugar e eles foram na direção do deserto de Sim. Por quê? Porque eles estavam numa jornada. Eles não tinham saído do Egito para achar um lugar de descanso no meio do caminho. Eles estavam indo para a terra que Deus prometeu para eles. Então, sim, embora tivesse confortável ali, talvez por ter água e por ter sombra, era hora de partir. Então, eles tinham saído de Elim, onde havia água e sombra, e eles foram na direção desse deserto de Sim. E no deserto, esse deserto ficava entre Elim e o Sinai. Bom, em termos de tempo, eles estavam no 15º dia, era o 15º dia do segundo mês. Então pensa um pouquinho, se a Páscoa foi celebrada, e foi o dia da libertação deles, no 14º dia do primeiro mês, significava que eles estavam já há um mês andando nesta jornada. E um mês é bastante tempo. Um mês longe do conforto, eu vou chamar isso de conforto entre aspas, ou um mês fora do conhecido, porque enquanto eles estavam no Egito, eles eram escravizados, mas era uma escravidão conhecida, era um problema conhecido, eu vou chamar dessa maneira. Agora eles tinham sido libertos pelo Senhor com mão poderosa, tinham visto sinais, tinham visto maravilhas, mas eles estavam caminhando e vivendo problemas novos, bênçãos novas, mas também problemas novos. Então, bom, já fazia um mês que eles estavam nessa condição. E eu acho muito legal o escritor nos dar datas, porque isso nos ajuda a compreender melhor a história. Agora, qual foi a murmuração, qual foi a reclamação deles? No verso 13, eles vão falar assim, que teria sido melhor, preste atenção no que eu vou falar para você, caso você não tenha lido. Eles vão falar assim para Moisés, que teria sido melhor eles terem morrido pela mão do Senhor na mão do Egito, porque lá pelo menos eles tinham carne na panela e pão à vontade. E eles vão reclamar para Moisés dizendo assim, olha, vocês trouxeram a gente aqui para nos matar de fome nesse deserto. Olha só o que eles estavam reclamando. E se você tem acompanhado conosco a leitura, você sabe, eles pediram ao Senhor, né, o clamor deles chegou até o Senhor e que foi o que fez o Senhor realmente levantar Moisés e libertá-los e tudo mais. Só que agora, por causa do sofrimento, eles haviam, eu vou até mesmo dizer assim, esquecido entre aspas, porque é lógico que eles não tinham realmente esquecido, é como se todo o milagre que Deus fez, abrindo o mar para que eles passassem com os pés enxutos, como se tudo isso fosse nada. Aí você talvez esteja ouvindo esse podcast pensando assim, poxa Rita, mas eles estavam com fome no deserto, não estava certo eles reclamarem? Então, a questão não era reclamar, a questão era orar. Eles poderiam chegar diante de Deus e falar, Senhor, nós estamos com fome, com sede, Senhor, faz um milagre. Deus, assim como o Senhor enviou as pragas, Senhor, assim como o Senhor abriu as águas do mar para nós passarmos, Senhor, por favor, entendeu? Eles poderiam ter entrado no modo oração, mas ao contrário, o verso 3 diz que eles foram para Moisés
Moisés para reclamar e dizer: era melhor que Deus tivesse matado a gente no Egito, porque lá tinha carne e lá tinha pão à vontade. Bom, a Bíblia não mostra a gente indo orar ao Senhor, não aparece assim, e clamou Moisés ao Senhor, não aparece desse jeito. Mas, logo no verso 4, ou seja, logo após a reclamação, o autor vai dizer que Deus respondeu. Deus vai dizer para eles: olha, eu vou fazer um milagre, vai chover pão do céu. Em outras palavras, né? Se teu problema é falta de pão, eu te dou pão. Eles não precisavam ter reclamado, eles podiam ter pedido com educação, com amor diante de Deus. Só que o Senhor vai dar aquilo que eles tinham reclamado, mas Deus ia dar este pão e haveria uma regra, haveria um jeito de Deus de receber essa bênção. É como nós, né, irmãos? Às vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente pede o que a gente quer e o modo como a gente quer e a hora que a gente quer. E aí a gente ainda fica bravo com Deus quando ele não responde rápido, né? Você já percebeu o povo lá do deserto igualzinho a gente. Mas o Senhor vai dizer: tudo bem, vocês vão receber um pão do céu, mas vocês devem recolher uma porção diária, ok? E essa porção diária tem que ser recolhida todo dia. No 6º dia, vocês vão recolher o dobro. Por quê? Porque no 7º dia é o dia do descanso. Então o Senhor ia dizer para eles: por 6 dias vocês vão lá no campo recolher. Por 6 dias. No 6º dia vocês recolhem o dobro, porque é para dar para o outro dia, que é o santo sábado do Senhor. Nesse 7º dia vocês vão descansar. Deus estava só dizendo: descansem. E sim, teve gente que desobedeceu e foi no campo procurar o pão. Mas tudo bem, eu te falo isso já já. Nisso, o Senhor disse: nisso o coração de vocês vai ser provado. Mas provado em que sentido? Deus fica querendo testar eles? Não. Deus está simplesmente querendo dizer: você vai perceber que o teu coração não é capaz nem sequer de obedecer uma regra bem facilzinha. Porque eu estou dizendo para você: sai, recolhe, prepara, come. Aquilo que você recolher vai ser o suficiente. Então, eu vou ler para você o verso 6 e o verso 7 diz assim: então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pausa aqui. A reclamação do povo, quando foram falar na cabeça de Moisés, não era contra Moisés ou contra Arão. O que Moisés e Arão poderiam fazer pelo povo, a não ser orar? A reclamação do povo era contra Deus. E isso me faz pensar, e eu faço aqui um parênteses para nós, que quando a gente abre a nossa boca para reclamar contra, às vezes, líderes, ou contra decisões, ou contra coisas, ou contra mesmo autoridades, a gente está murmurando contra o Senhor. O nosso papel não é abrir a boca para ficar reclamando. Eu vou gravar um episódio sobre isso. Mas é realmente orar. Se algo está fora da nossa expectativa, daquilo que a gente planejou, desejou, sonhou, não adianta a gente ficar igual né? A gente tem que se colocar diante do Senhor e levar a nossa petição. Senhor, eu estou triste com isso. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre isso. O Senhor me dá uma direção. Deus, isso não está do jeito certo porque eu estou falhando. A gente leva diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas dores, porque Ele tem a cura, Ele tem a provisão. Então, eu parei aqui, né? As murmurações foram contra o Senhor. Vou continuar. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? É isso, né? A pessoa que está do nosso lado, quem que é ela? O que ela pode fazer? Ela pode deixar a gente mais assim ou mais assado? Não. Na verdade, Deus está no controle e o povo deveria ter buscado o Senhor em oração. Mas ainda assim, o Senhor disse: eu vou dar o que vocês estão pedindo. Mas Moisés vai dizer: não é conosco, é com o Senhor. E enquanto Arão falava com todo o povo, a glória do Senhor apareceu na nuvem. E no versículo 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Então, sim, o Senhor trouxe carne e sim, o Senhor trouxe pão.
E uma medida é estabelecida por cabeça. O Senhor vai dizer, peguem 2 litros por cabeça. Então, cada um da tenda recolheria essa porção necessária para uma pessoa para aquele dia. Mas a gente vai ver no verso 20 que, embora muitos tenham obedecido naquela questão de não deixa para o dia seguinte, recolhe a porção diária. Alguns toda vez que Deus fala assim, faz A, e acho que a gente sabe melhor como resolver. Deus fala, faz A, a gente vai lá e faz B. Aí dá errado. O versículo 20 vai dizer que aqueles que tentaram juntar para o dia seguinte, fora no 6º dia. 6º dia era uma regra, mas os outros não. Eu tinha dito, pega a porção do dia. E quem foi teimoso? A Bíblia vai dizer no verso 20 que deu bichos e cheirava mal. Aí você vai falar, mas Rita, não era o mesmo maná? Eu ia brincar, né? De segunda a sexta, não era o mesmo maná? Sim, era o mesmo maná. Aí, quando chegava lá na sexta, que eles podiam recolher lá o dobro, na verdade era de domingo a sexta, viu, gente? De domingo a sexta, de domingo a quinta, não era o mesmo maná da sexta? Exato, Rita. Agora, a palavra do Senhor era diferente. De domingo a quinta, eles tinham que juntar somente a porção diária. E na sexta, que era para sobrar para o sábado, aí recolhia o dobro. Na sexta, ele estava obedecendo, não juntava bicho. Nos outros dias todos, se eles resolvessem fazer diferente, ia juntar bicho. Mas Rita, não era o mesmo pão? Era o mesmo pão. Só que a palavra do Senhor é a que rege todas as coisas. E se o Senhor diz, não cobiça a mulher do próximo, sabe qual que é a regra? Não cobiça. Ah, mas se o Senhor dá uma cobiçadinha, ninguém vai nem ver. Tá errado, você vai juntar bicho. Ah, mas e se eu roubar só isso aqui? É bem pouquinho, ninguém tá vendo. Se você pegar o que não é seu, vai juntar bicho. Nós temos que só entender. Tá escrito? Tá. Deus falou? Tá. Só segue. Só obedece, senão vai dar bicho ou vai cheirar mal, igual fala no versículo 20. E no verso 27, vemos que algumas pessoas saíram no 7º dia para procurar o pão do céu. Mas Deus não tinha falado que no 6º dia era para pegar a porção dobrada? Tinha, mas algumas pessoas fizeram isso. E o que Deus descansasse no 7º dia? A vida de escravidão estava tão internalizada que mesmo agora, que eles eram servos do Senhor, exército do Senhor, mesmo o arregimentador deles dizendo, olha, o 7º dia é para descanso. Alguns não queriam descansar. Só que no verso 30 diz que o povo finalmente descansou. E no verso 31 vemos que eles deram, né? O povo deu o nome para aquele pão que caía do céu, o nome de maná. E ele era como uma semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. E então Moisés diz, no verso 32, que Deus havia dito para que eles guardassem 2 litros desse alimento para que as futuras gerações pudessem ver, pudessem conhecer. E então, esse mesmo maná, que se as pessoas recolhessem a mais, né, nos outros dias lá, não no 6º dia, ele estragava e dava bicho, esse não, porque foi a palavra do Senhor. Ele foi posto num vaso e ele foi posto diante da arca do testemunho. E olha, a palavra do Senhor vai dizer, né, esse foi guardado, mas a palavra do Senhor vai dizer que eles comeram esse maná por 40 anos até chegarem nos limites de Canaã. E enquanto eu estava finalizando, agora eu já terminei a explicação, só para a gente terminar com uma meditação, eu estava pensando, Deus, como será que foi para eles comer a mesma comida todos os dias? Era a provisão do Senhor, era a provisão diária. Pai, será que alguns deles se cansaram? Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Deus nos ensina até na rotina. Era tudo igual, mas era dado por Deus. E eu penso que essa lição talvez ela seja importante para nós, porque algumas coisas da nossa vida são iguais, mas foram dadas por Deus. E a gente deve dar glória por elas todos os dias. A gente não pode se acostumar com a bênção do Senhor e deixar de dar a importância. Então, se você está casado com o mesmo esposo há 20 anos, né? Eles comeram 40 anos o mesmo maná, hein? Você só está há 20 anos comendo esse maná aí. Louva o Senhor porque você tem esse esposo. Louva o Senhor porque você tem essa casa. Talvez você pense, Rita, essa nem é a casa que eu queria ter. Eu queria uma casa melhor. Amém. Louva a Deus por essa casa que você tem. É o maná que Deus te deu. Você está comendo. Dê glória ao Senhor. E assim todas as coisas. Esse emprego que você tem, que talvez nem seja o emprego que você sonha, né? Você gostaria de estar numa outra condição. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que talvez existam coisas na nossa vida que são iguais todos os dias. Como o maná. 40 anos comendo a mesma coisa. Bom, o casamento é meio isso. A gente escolhe uma pessoa para viver conosco e, segundo o Senhor, que odeia o divórcio, nós deveríamos viver com essa pessoa para sempre, né? Enquanto estivermos nessa terra. Por isso que é legal a gente escolher direito, né? E não depois ficar pondo a culpa no Senhor pela escolha que fizemos. A gente tem que amar essa pessoa todos os dias da nossa vida.
É o maná. É igual todo dia. E não é porque é igual todo dia que não é especial. Então, que Deus te abençoe, para que você cuide de tudo aquilo que Deus tem te dado, tua saúde, tuas finanças, teu casamento, teus filhos, tua casa, teu emprego, sua família, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê discernimento para cuidar disso que é igual todo dia e que as coisas que são iguais não percam o valor. Esse povo teve que comer maná durante 40 anos, né? Que Deus nos ajude a cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E que Deus nos ajude a não sermos reclamões, a não murmurarmos, porque aqui o povo murmurou, queridos, e eles receberam, Deus deu para eles o que eles haviam pedido, mas podia ser diferente. A gente não deveria tratar Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, com desprezo, ou como se Ele fosse nosso servo, como se fosse Ele que tem que dar para nós aquilo que nós queremos, porque nós sabemos aquilo que é melhor para nós e quando é melhor para nós, sabe? Bom, Deus abençoe muito você. Até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!